Olá pessoal, tudo bem aí? Então vamos continuar com nossa aula de sistema muscular. Vamos falar, como estamos vendo, né, a parte de citologia e histologia do nosso sistema muscular. Nessa vez já vamos ficar um pouco mais lá dentro da nossa fibra muscular. A gente vai abordar uma parte mais interna. Nós tínhamos observado como é a classificação, a origem, a etimologia e principais características no caso desse sistema muscular. Agora vamos ir um pouquinho mais para frente, tá? Isso mostrando, né, no caso, que essa célula muscular ela é composta, né, nós tínhamos falado por filamentos. Essa fibra muscular é composta com filamentos que são chamados de miofibrilas. No caso, como podemos observar, esses filamentos eles podem ser que delgados ou finos, ou espessos ou grossos. Isso depende da literatura que você encontra. Pode encontrar qualquer dessas com esses nomes, no caso. Quando a gente fala de filamentos espessos ou grossos, a gente está falando de um tipo específico de proteína, que é composto por quê? Pela miosina. E no caso, os filamentos delgados é basicamente composto pela proteína actina. E também dentro desse filamento delgado a gente vai ter o quê? A troponina e a tropomiosina. Num primeiro momento, a gente fala dessas duas grandes proteínas, que é a miosina e a actina, que estão dispostas em filamentos, no caso, na miofibrila, que ela faz parte, tem várias miofibrilas dentro de uma fibra ou célula muscular, tá? Nesse caso, esses filamentos, no caso, que eles vão conformar o sarcômero, e o sarcômero é a principal unidade funcional de contração muscular, tá? Não esqueçam disso. Esse sarcômero, né, que está conformado por esses filamentos, eles estão, no caso, basicamente ancorados na linha Z, né, na linha Z. E o sarcômero é a região entre as duas linhas, né, no caso. Agora, aquelas linhas que são um pouco mais grosseiras, né, mais escuras, são as bandas A, que elas coexistem em os dois filamentos. A banda I contém os filamentos delgados de actina, ou seja, elas são ancoradas nessa banda ou linha I. Já na miosina é ancorada na região da linha Z, tá? Não esqueçam isso. A banda H contém os filamentos grossos e a linha M contém enzimas para o metabolismo energético. Essas duas, a banda H e a linha M, somente se observam por microscopia eletrônica de transmissão, que é um tipo mais aprofundado de microscopia. Normalmente no laboratório nós vamos observar só microscopia de luz óptica, que, como falaram, eu vou ver ela 10 vezes. Quando a gente fala de microscopia eletrônica, é ver ela 100 vezes. Então você percebe que o grau de aumento é muito maior. Mas o que nós precisamos para o desenvolvimento e entendimento desse sistema, histologicamente falando, com microscopia de luz vai ficar ok. Então, nesse gráfico, nesta imagem que estou mostrando aqui para vocês, é aquilo que estamos repassando novamente, aquilo que tínhamos visto na parte passada, na nossa aula passada, aula sobre citologia e histologia do sistema muscular, parte 1. Essa aqui é citologia e histologia do sistema muscular, parte 2. Tá? Não esqueça de dar o like maroto. Então, aí temos o músculo, estamos observando na sua região aqui o músculo. Esse músculo, no caso, ele é envolvido, lembram de que camada? Envolvido pelo epimício, isso mesmo, lembrando. Ele é constituído, esse músculo vai se constituir de fascículos. Esses fascículos eles são envolvidos por que camadas? Vocês se lembram? Pelo perimício, né? E dentro desse fascículo temos as células ou fibras musculares. E elas também estão envolvidas por uma camada que é o endomício, tá? Dentro dessas células musculares ou fibras musculares tem vários tipos, uma feixe. No caso de miofibrilas, a gente vai falar essas miofibrilas que estão aqui, no caso. Essas miofibrilas, a gente tira uma, essa miofibrila, que a gente pode chamar, né, que é composta por quê? Por vários sarcômeros ao longo dessas fibras musculares. Esses sarcômeros, como tínhamos falado, estão compostos por filamentos. Esses filamentos vão ser quais? O filamento delgado,
no caso, que é a actina, e o filamento grosso, que é a miosina, né? No caso, lembra que tínhamos falado que a actina ela ancora na linha Z, e o mais grosso aqui, que seria a miosina, ancora na linha I, que não dá para observar aqui, como eu falei, somente por microscopia eletrônica e transmissão, tá? Aí essas duas são importantes, ficam, né, uma fina e uma grossa, uma fina ou grossa, fina ou grossa. E assim mesmo os filamentos que compõem o processo principal de contração e relaxamento muscular, que nós vamos chegar a ele. Observa-se mais de perto ainda, se observa que o filamento delgado, que é a actina, é composto das bolinhas azuis, é a actina. E ela é acompanhada também por outras proteínas, no caso, que são, a gente chama proteínas reguladoras, que é a troponina e a tropomiosina. Essa troponina, esses pontinhos verdes, no caso, e amarelos, e a tropomiosina é uma linha que novela a actina. Toda é muito importante no processo de contração muscular. Certo? Beleza, então. Nesse outro gráfico que vamos mostrar aqui para vocês, é somente mostrando o sarcômero, no caso. Esse aqui falamos dos filamentos finos, que é a actina, aqui podemos ver filamentos finos, e os filamentos grossos, que é a miosina. O filamento grosso, a miosina, se ancora nessa linha aqui, as bandinhas aqui, vocês observam, é a linha I, que não dá para observar. E a actina, ela se ancora através das linhas Z. Isso conforme o que? O sarcômero, são vários sarcômeros que estão presentes dentro das miofibrilas. E milhões, se a gente for falar, dentro das fibras musculares. Só que para isso acontecer, no caso, esse processo que tínhamos falado em aula, né, dessa contração e relaxamento, a gente precisa do quê? De um estímulo. Esse estímulo, ele vai ser gerado através do quê? De um neurônio, basicamente um neurônio motor ou motoneurônio, como normalmente se fala em muitas literaturas. Essa junção entre o neurônio motor, o motoneurônio, e, no caso, o músculo, a gente vai chamar ela de junção neuromuscular, tá? Então, a junção dessa unidade motora com o músculo e com o neurônio motor, no caso, é a junção neuromuscular, que ela vai vir para dar início a essa, no caso, essa contração através do potencial de ação muscular que vai provir, no caso, do neurônio motor. Observemos na figura, né, o neurônio, né, no caso, está encaminhando através do axônio, na parte mielínica, e ela vai chegar através dos bulbos do neurônio para se ligarem com quem? Com o músculo. Tá? Através da junção neuromuscular. Tá observando, né? Então, a gente encaminha um estímulo que é pensado pelo neurônio e ele vai encaminhar um sinal através desse neurônio motor para executar, no caso, uma resposta frente a um estímulo. Essa estimulação desse neurônio motor faz todas as fibras musculares nessa unidade motora se contraírem ao mesmo tempo. Tá? Observando esses exemplos, né, na musculatura estriada esquelética e também na musculatura dos olhos, da orvícula do olho. Para isso acontecer, dessa junção entre, no caso, o bulbo, que podemos observar aqui o bulbo do neurônio, no caso, o músculo, essa região do músculo, ele vai ter uma transferência de quê? De neurotransmissores. Como vai executar essa resposta o músculo frente ao estímulo do bulbo do neurônio? Através da passagem desses neurotransmissores, no caso, um exemplo, acetilcolina, adrenalina, e eles se ligarem esses neurotransmissores aonde? Nos receptores do órgão efetor, que no caso o órgão efetor vai ser quem? O músculo. E essa ligação vai provocar o quê? Uma resposta. Que a gente vai falar de contração muscular. Aí estamos chegando aos pouquinhos, já estamos chegando. Essa contração muscular, no caso, então, vai ser uma ligação entre quem? Entre o neurotransmissor com quem? Com a
célula muscular. Basicamente com quem? Com o sarcolema. Lembra que a gente tinha falado que o sarcolema é o quê? O sarcolema é a membrana plasmática, no caso dessa fibra ou célula muscular. E ao fazer essa ligação, o que vai acontecer? Vai tornar mais permeável essa membrana plasmática sarcolema e vai entrar que é sódio. Isso a gente está falando do potencial de ação do neurônio, né? Que levou a essa chegada desse sódio que entra através do sarcolema. E isso vai resultar em que? Na despolarização do sarcolema, da membrana plasmática, ou também conhecido como sarcolema. Isso vai provocar o que? A geração do potencial agora do músculo. Então vai ter um influxo. Quando a gente fala o influxo, é a entrada de sódio. Isso gera, como falei, um potencial de ação muscular. Esse potencial de ação muscular ele vai viajar ao longo desse sarcolema, no caso, através dos túbulos T. Tá? Já vamos explicar o porquê que acontece isso. No caso, né, podemos observar que acontece essa despolarização. Então você pode observar que tem essa entrada e saída, no caso de sódio, que é importantíssimo para essa geração dessa contração muscular. Importantíssima a entrada de sódio, porque ela que vai dar início, no caso, a todo o processo de contração muscular. E lembra que eu falei que ela vai entrar através dos túbulos T, que se encontra, né, no caso, na membrana plasmática. Então, esses túbulos T, no caso, quando ele vai entrar, no caso, aqui está, lembra que a gente falou, a geração desse potencial de ação muscular vai provocar que a entrada de sódio, esse sódio vai entrar através dos túbulos, e uma vez isso, vai acontecer o quê? Que no retículo sarcoplasmático vai receber um sinal, e esse sinal vai fazer com que o cálcio seja liberado. Para onde? Para eles se ligarem no sarcômero. Eles vão se ligar no sarcômero. Lembra que essa junção entre esses dois filamentos, o filamento delgado, que é a actina, e o filamento grosso, o que é a miosina, é o sarcômero. É a junção. Lembra que nós falamos? Então, esse cálcio liberado pelo retículo sarcoplasmático, previamente ativado por causa da entrada de sódio nos túbulos, provoca o quê? Uma ligação. Esse cálcio vai se ligar, no caso, nas proteínas reguladoras, uma delas a troponina, e com isso vai se iniciar esse processo de contração muscular. Observemos novamente como essa relação entre o retículo sarcoplasmático e o túbulo T. O retículo sarcoplasmático está presente entre as fibras musculares. E são elas, esse retículo, que contém as moléculas de cálcio. Então, uma vez que o túbulo T entre com sódio, ele vai ativar o quê? A saída dessas moléculas de cálcio que estão presentes dentro do retículo sarcoplasmático. Tá bom, gente? Aqui outro desenho para ser um pouquinho mais claros, né? No caso, novamente repetindo, né? Então, se prevê que essa, como uma rede, é o retículo sarcoplasmático que contém no seu interior cálcio, que quando no caso, essa ligação do neurônio motor com o músculo, ele vai gerar um potencial de ação muscular que vai liberar a entrada de sódio, que vai entrar pelo túbulo T, e isso vai dar início à ativação e liberação do cálcio. Para onde? Para o sarcômero. Que basicamente, né, toda essa parte aqui, né, para esse sarcômero, e vai se ligar aonde? Nas proteínas reguladoras, especificamente na troponina, tá? Aqui novamente observamos isso, né, no caso através dos túbulos T. Aí isso vai... Para que servem então os túbulos T? Eles conduzem a onda de despolarização, que se dá através do sódio, até as cisternas do retículo sarcoplasmático. Uma vez isso, estamos observando aqui, né? E isso vai provocar a liberação do cálcio, pontinhos verdes, para o sarcômero. Então, aí vai ter um acoplamento, que a gente fala, um acoplamento eletromecânico, tá? Porque lembra que no início a gente falou que o sistema muscular é uma transformação de energia, no caso química, em energia mecânica. Então, esse é um acoplamento eletromecânico.
Aí, esse acoplamento, ele podemos falar em 6 passos importantes que pode se resumir de maneira geral o processo de contração muscular. O primeiro que nós tínhamos falado já, a condução. No caso, vamos aumentar aqui, a condução do potencial de ação pelo sarcolema, né? Lembra a entrada de sódio, porque está despolarizando, no caso, o neurônio. Então, entra esse sódio vai entrar pelos túbulos T, e isso vai dar sinal para quê? Para que o retículo sarcoplasmático saia, e ele vai ser difundido, vai fazer um processo de difusão desse cálcio, e ele vai entrar, vai aumentar no sarcoplasma, e, no caso, vai ser liberado para onde? Para o sarcolema, e aí vai dar início a essa contração muscular, tá? Isso aqui é muito importante. Então, o que mais podemos falar? Lembra que falamos que para acontecer essa junção entre o neurônio motor e o músculo, precisa de neurotransmissores? Então, como se inicia tudo? A partir de um neurotransmissor, que vamos falar que o acetilcolina. Então, quando a gente fala um excesso de acetilcolina, isso vai hidrolisar. Vai hidrolisar. Então, vai se hidrolisar, no caso, através de uma enzima. Porque também tem enzimas quando tem excesso, no caso de acetilcolina, que é a colinesterase. Se encontra na fenda sináptica. Agora, se você destruir essa acetilcolina, aí pode dar algum problema. Porque aí não vai ter mais contato, no caso, com o órgão efetor, que é o músculo. Isso pode dar problemas. Por isso que a gente fala, né, a destruição da acetilcolina é necessária para evitar o contato prolongado do neurotransmissor com o receptor de sarcolema. Claro, para que a contração não seja eterna, porque já pensou? Se você tem destrui a acetilcolina, vai ter a contração muito assim, por tempo que pode demorar muito. Isso pode destruir, né, a fibra muscular. No caso, nesse músculo, né, a miocina não pode se associar à actina devido à repressão do local de ligação pelo complexo troponina-tropomiocina fixado sobre o filamento delgado, né, no caso da actina. Então, isso somente quer dizer que, no caso, eles nunca se associam. Na verdade, é um deslizamento que vai acontecer durante o processo de contração muscular. A gente pode observar... Bem, então no caso, esses 2 filamentos, eles têm muito a ver, tem também algumas coisas interessantes para você observar. No caso aqui a miocina, que é a proteína, o filamento mais espesso, nós vamos ter que eles têm, né, uma cadeia, tem as pontes, no caso, né, praticamente as pontes, que são importantes durante os processos de contração muscular. Tá? E no filamento fino, né, conformado, no caso, como tínhamos falado, por proteínas de regulação, que é a troponina e a tropomiocina. No caso, a troponina é importante porque vai ser um sítio de interligação entre, no caso, a actina e a miocina. Como fala, a molécula da miocina possui um sítio de ligação para a actina e outro para a TPase. A gente vai explicar o porquê. Cada molécula de actina possui um sítio de ligação para a cabeça de miocina, né? Obviamente, né? Aqui a cabeça da miocina, dessa ponte, no caso que vai se ligar com essa troponina. Nesse slide pode-se observar melhor, né? No caso, porque quando tem o processo de contração, observa aqui na figura, aqui tem o que? Essa ponte, daqui do caso da miocina, ela vai se ligar com quem? Com uma troponina. E isso vai provocar, no caso, essa contração. Só que para isso ele precisa de quê? De gasto de energia. Basicamente, de quem que é energia nessa célula? ATP, no caso. Então esse ATP vai acontecer que ele vai ser quebrado, vai ser hidrolisado para gerar ADP e fosfato inorgânico e assim poder concluir essa contração. No caso, obviamente, a gente precisa, lembra que eu falei de cálcio presente. E isso é durante o processo de quê? De contração. No caso, quando tem o processo de relaxamento, aí a gente vai precisar recaptar novamente esse cálcio para iniciar o processo de relaxamento muscular, tá? Então, resumidamente,
a gente pode falar, né, que os filamentos de actina, que tínhamos visto, se deslizam sobre os de miosina, né, no caso, lembra que tínhamos falado, né, se deslizam a proteína fina com a grossa, só que a proteína grossa, que é a miosina, através das pontes, elas vão se ligar aonde? Na troponina, no caso do filamento delgado, né? Meio complicado, mas eu vou te ajudar agora. Tá? No caso. Então, para que o deslizamento ocorra, a participação de grande quantidade de íons cálcio, né? Tínhamos falado que esses íons cálcio provém do retículo sarcoplasmático. E também de utilizar energia na forma de ATP, já que ele vai ser hidrolisado, né, no caso, e vai ser transformado em ADP e fosfato inorgânico. Nesse caso, cabe à molécula de miosina o papel de hidrolisar, lembra que eu falei, quebrar esse ATP, liberando a energia necessária para a ocorrência da contração. Agora vamos ver um vídeo na qual ele está falando sobre essa parte muscular. Você usa músculos todos os dias para fazer suas atividades. Essa mulher está usando músculos para respirar, circular o sangue e mover suas mãos para fazer anotações. Seu tecido muscular cardíaco e liso são involuntários. Você não controla suas ações voluntariamente. Músculos esqueléticos trabalham sob controle voluntário. Músculos esqueléticos são compostos por feixes de fibras musculares. Fibras musculares são células longas e cilíndricas, contendo vários núcleos. Os músculos se contraem ou relaxam quando recebem sinais do sistema nervoso. Uma junção neuromuscular é o local da troca de sinais. Esse é o local onde o bulbo sináptico de um axônio terminal se conecta à fibra muscular. Fibras musculares são compostas de muitas miofibrilas. Uma miofibrila contém unidades contráteis chamadas sarcômeros. Sarcômeros correm adjacentes um ao outro ao longo de toda a miofibrila. Cada sarcômero consiste de filamentos de proteínas finas e grossas que dá aos músculos esqueléticos sua aparência estriada. O músculo contrai quando esses filamentos deslizam uns sobre os outros. Os filamentos grossos são formados pela proteína miosina, os quais são ancorados no centro do sarcômero, chamado de linha M. Os filamentos finos são formados pela proteína actina, os quais são ancorados às linhas Z nas extremidades do sarcômero. Como os filamentos de actina são ancorados na linha Z, o sarcômero encurta em ambos os lados quando os filamentos de actina deslizam sobre os filamentos de miosina. Embora a ação entre os filamentos seja descrito como deslizamento, os filamentos de miosina realmente puxam a actina em todo o seu comprimento. As pontes cruzadas dos filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e exercem força neles para movê-los. Essa ação é conhecida como o mecanismo dos filamentos deslizantes da contração muscular. Neste modelo, os sarcômeros encurtam sem que haja alterações no comprimento dos filamentos finos ou grossos. A contração começa quando um ATP ligado à miosina é hidrolisado a ADP e fosfato inorgânico. Isso faz com que a cabeça da miosina se estenda e possa se ligar a um sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Uma ação conhecida como força motriz é ativada, permitindo que a miosina puxe o filamento de actina em direção à linha M, encurtando o sarcômero. O ADP e fosfato inorgânico são liberados durante a força motriz. A miosina permanece ligada à actina até que uma nova molécula de ATP se ligue, liberando a miosina para ou entrar em um novo ciclo de ligação e mais contração muscular, ou permanecendo não ligada, permitindo ao músculo relaxar. A contração muscular é controlada pelas ações do cálcio. Os filamentos finos de actina são associados com proteínas regulatórias chamadas de troponina e tropomiosina. Quando o músculo está relaxado, a tropomiosina bloqueia os sítios de ligação para as pontes cruzadas na actina. Quando os níveis de íon cálcio são altos o suficiente e o ATP está presente, os íons cálcio se ligam na troponina, que desloca a tropomiosina, expondo os sítios de ligação à miosina na proteína actina. Isso permite à miosina se ligar ao sítio de ligação da actina, formando uma ponte cruzada. Os íons cálcio são estocados no retículo sarcoplasmático e são liberados em resposta a sinais do sistema nervoso para uma contração. As moléculas de neurotransmissor são liberadas por um neurônio e se ligam a receptores,
despolarizam a membrana da fibra muscular. O impulso elétrico viaja para dentro da fibra pelos túbulos T e liberam o cálcio estocado. Os íons cálcio fluem para as miofibrilas, onde acionam a contração muscular. À medida que a actina e miosina deslizam umas sobre as outras, o sarcômero todo encurta, aproximando a linha Z com a linha M. Como os sarcômeros nas miofibrilas contraem, a fibra muscular inteira irá encurtar. Quando a fibra muscular contrai como um todo, o músculo produz força o suficiente para mover o corpo, permitindo que você faça suas anotações. Então, de forma geral, podemos falar assim como um resumindo, né, que a contração muscular parte do potencial de ação gerado pelo neurônio motor ou motoneurônio. Então, lembra que era a entrada de sódio, né, que só vai entrar através dos túbulos T, que é a despolarização das membranas celulares, que vão entrar no túbulos T, vai gerar e liberar cálcio. Isso vai ser que libera os sítios de ligação para as pontes cruzadas, que no primeiro momento era a troponina, depois se liga a actina. A movimentação das pontes vai depender do ATP e do cálcio, gerando encurtamento no caso desses sarcômeros. E isso é na contração, aí contrai, teve a contração. Mas também o processo importante vai ser no processo de relaxamento muscular, que isso vai depender também da recaptação. Ou seja, de captar novamente o cálcio através do que? Do retículo sarcoplasmático. Quem foi que liberou agora tem que captar novamente. E isso vai ser realizado através de umas bombas cerca, chamada bomba de cerca, que por sua vez vai depender da quantidade de ATP. Todo precisa de energia, gente. Então, tanto no processo de contração como no processo de relaxamento, ATP está presente, ATP e cálcio são moléculas que estão presentes tanto para a contração como para o relaxamento, tá? Beleza? Então, agora aqui só deixei um resumão, né, no caso dos tecidos musculares, né, com as figuras, uma coisa bacaninha aí para dar uma lida, que isso também é bastante importante. E eu deixo no final um mini teste de uma questão, né, importante da aula inteira. Obviamente não é tudo, né, mas é uma questão bem bacana, né, para você resolver. E depois a gente conversa em sala. Tá bom, pessoal? Eu queria agradecer a presença de vocês. Continuem com os estudos, que estamos aí. Esse ensino sem distância, tá? Tchau!